Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui no canal. Você já deve ter sonhado com isso. Eu sou a Marta, apresentadora do canal. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu vou estar falando sobre um sonho que eu tive há uns 20 anos atrás. E eu entendo que esse sonho foi um ensinamento referente à batalha espiritual. Depois vocês vão entender o porquê. E o que acontece? Esse sonho, eu tive ele umas 3 vezes. Tipo assim, cada hora no mesmo lugar, na mesma intensidade, mesmo peso, mas assim, com situações um pouco diferentes, não todas iguais, né? Tinha algumas situações ali do sonho que era um pouco diferente, mas a sensação que eu tinha era a mesma do primeiro, do segundo e no terceiro. Isso foi uns 20 anos atrás. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui... tá aqui. Com o decorrer do tempo, eu fui vendo coisas que tinham a ver com o sonho. Então, depois de alguns anos, eu entendi que isso era uma batalha espiritual, literalmente. Não sei como que vocês vão enxergar isso, tá? Mas foi o que eu vi, foi o que eu, depois, com o tempo, eu aprendi. E depois de muitos anos, foi o que algumas coisas foram confirmadas, né? Então, assim, dentro da minha visão, tá? Então, é assim, o que foi confirmado dentro da minha visão foi referente às dúvidas que eu tinha. Então, eu não sei com relação a vocês, mas eu vou, depois que eu terminar de contar o sonho, eu vou explicar mais ou menos sobre o que. Então, vamos lá. Eu vou começar a falar. Vocês sabem que eu fui criada numa cidade pequena, no interior de São Paulo. Uma cidade muito bonita, aconchegante, limpa, organizada, porém ela é pequena, ela não cresce. Até hoje ela é pequena. E, sinceramente, para você morar lá, você tem que ter um poder aquisitivo alto. Não dá para você morar lá se você não tiver uma casa própria ou se você não ganhar bem para pagar um aluguel. Ou você vai morar nas cidades vizinhas e usufruir da cidade, né? Eu não quero nem citar o nome. Não vou citar o nome, porque acho que não convém. Agora não. Quem sabe mais pra frente. Mas agora não. E essas coisas eu já tive outros sonhos que estão aqui, referente a essa cidade, né? Então vamos lá. Eu sonhei que eu estava no centro da praça dessa cidade, que tem, aliás, por sinal, existe mesmo uma igreja muito bonita católica. É uma igreja grande, bonita por dentro, com vários desenhos assim, umas imagens lindas no teto. Nossa, lindo, lindo mesmo. Eu não sei como que chama esses desenhos assim. Tem uns anjos, tem umas nuvens. É linda, é linda. A igreja realmente é linda. Inclusive, eu fui batizada nessa igreja. E não, eu fui crismada nessa igreja quando eu era criança. Porque naquela época eu podia se crismar quando criança.
Eu fui batizada. Não, fui batizada. Fui batizada, gente. Não é crismada, não. Aí, eu tava no sonho e eu tava na praça em frente a essa igreja. E nessa praça não tem rua que dê volta nela. É todo um calçadão. Então, é tudo assim, praças, lojas, restaurantes e aí o calçadão. E eu estava nesse calçadão e aí eu olhava tudo, observava. E eu olhava assim nas direções que eu usava para ir para casa. E aí eu ficava olhando e identificando tudo. Então, assim, quando eu olhava para um lado esquerdo, era na casa de lá do coqueiro e da estrela. Quando eu olhava para o lado direito, era na casa daquele sonho do carro. E aí, eu identificava isso na minha mente na hora do sonho. Eu conseguia identificar isso. E aí eu tinha consciência também de que eu já não morava mais ali, né? E aí eu encontrei nessa praça, eu vi na praça alguns homens conversando. E eu comecei a me aproximar, era para eu fazer isso, era para eu me aproximar daquela situação, era para eu estar lá, era para eu ficar ali. E aí eu fui ficando. Quando eu fui ficando, eu percebi que eles não estavam me vendo. Eles não me viam, mas eu via eles. E eu chegava bem perto. Eu cheguei perto de um que é aquela voz que fala comigo. Hoje eu acho que é o anjo da guarda mesmo. Falava assim pra mim: esse aí, ele toma conta, ele é responsável pela parte católica. Aí eu olhava ele, então eu vou descrever como ele era. Ele era alto, bem alto. Ele tinha cabelos castanho bem claro mesmo. Muito bonito o cabelo dele, de dar inveja pra mulherada, lindo. Ele vestia uma blusa, uma camisa parecia seda, e nas mangas eram bufantes e tinha umas rendas assim, sabe? Assim, tinha o elástico, aí depois as rendas. As rendas era de linho, era muito, muito lindo. Aqui assim os babados. Gente, ele estava muito bem vestido. Porém, ele não vestia calça. Era um outro tipo de roupa, não era calça. E ele ficava, olha, isso foi terrível para mim. Ele ficava em Roma. E ele às vezes saía e ele verificava as igrejas matrizes. Ele que olhava as igrejas, ele era responsável pelas igrejas matrizes, né? Toda a cidade que tem uma igreja matriz, ele era responsável. Aí eu fiquei assim impactada com aquilo. E eu fui sair de perto dele, ele não me viu. Ele não me viu. E outra coisa, a maneira como ele falava não era italiano, não era português, não era inglês. Eu não entendo aquela linguagem dele. Não consegui entender. Mas ele estava falando com outro
que era responsável pelo hinduísmo, budismo, né? Budismo, hinduísmo, essa etnia. E esse outro eu não cheguei a ver ele. Não cheguei a ver. Aí eu saí de trás deles, assim, por trás, e fui até a... É uma avenida que tem lá, que é uma avenida principal de perto da praça. É uma avenida principal. E essa avenida, ela tem várias lojas, assim, de comerciantes muito ricos. Mas muito rico. E também tem casas muito antigas. E também tem um prédio que eu já cheguei a morar nele, que era o prédio maior que tinha lá e o único, bem alto, tinha 15 andares, 15 ou mais. E eu morei nesse prédio. E eu identifiquei tudo, identifiquei as lojas, as casas das famílias tradicionais, estava tudo ali naquela avenida. E aí, descendo um pouco mais, quando eu virava à esquerda, já não era mais... Era a cidade, mas não era mais as casas. Era como se eu tivesse ido pro lado paralelo dali, sabe? E aí, quando eu olhei, gente, eu fiquei passada. Eu vi um palácio enorme, enorme, chinês. E ele tinha umas torres na frente com dragões, né? Com partes do dragão, assim, os olhos, a boca era ouro. Partes, não era tudo não, tá, gente? Era partes. E o telhado tinha as telhas, tinha a madeira preta, né? E tinha um barrado de ouro, tudo ouro. E tinham 2 colunas que dava para a entrada, a porta, as 2 colunas, e a porta era de ouro também. Ou seja, o palácio inteiro era de ouro. Para fora, um pátio muito grande, tinha muitas pessoas enfileiradas com aquelas roupas de guerreiro chinês, sabe? E eles estavam todos enfileirados. E eu passei em frente, tinha um portão. E tinha 2 guardas nesse portão. Eles também não me viram. Mas eu sabia que lá dentro tinha pessoas aprisionadas. Literalmente. E elas estavam no porão. Elas estavam no porão com chão de madeira e muito úmido. De lá de fora eu percebi isso. Essa parte foi o primeiro sonho. Então eu entendi que ali eu estava com o representante do catolicismo e o representante do hinduísmo. E eles estavam conversando. Era como se eles estivessem discutindo o planejamento de alguma coisa. E o loiro, que foi o que eu consegui enxergar bem, ele era importante, porque o da China, ele baixava a guarda.
Mas o loiro, ele era muito imponente, extremamente imponente. Um comportamento e uma personalidade que não é igual ao dos humanos. É uma maneira de falar, de agir, não é igual. Não que eles fossem maior ou melhor, mas eles se comportavam como. É tipo assim, eu sou um deus e vocês são meros seres humanos mortais. É mais ou menos nesse nível. E aí, ele tava conversando, aí eu voltei para ele. E eu percebi que as coisas ali estavam ficando. É como se ele estivesse fazendo o planejamento de algo que ia acontecer e que seria assim muito importante para eles e devastador para nós. Mais ou menos isso. Dali, eu fui pro lado esquerdo. Ali no lado esquerdo, eu notei que a gente tem uma vielinha lá nesse lado, que é uma vielinha que a gente usa. Eu usava para ir embora. E aí, quando eu saía da escola, a gente usava essa vielinha, né? E aí, gente, eu fui descendo ela bem devagar e eu escutei um barulho. Eu escutei um barulho. E, sabe assim, é como se fosse é como se fosse um tambor, né? Batendo, batendo, batendo. E conforme eu ia me aproximando, aquele tambor, ele ia ficando mais alto o barulho. E aí, eu querendo chegar mais próximo, eu acabei acordando. Aí eu acordei. Eu fiquei com esse sonho na mente muito tempo, até sonhar novamente com isso. Meu gato. Aí, passou-se um tempo, né? Acho que uns meses. E eu fiquei com esse sonho na mente. E eu não entendia exatamente o que significava. E eu lembro perfeitamente que eu parei, que eu acordei justamente na parte do tambor. Aí, depois de uns meses, eu sonhei novamente. Eu estava nessa viela. E esse sonho foi um sonho muito rápido, bem rápido mesmo. Aí eu ficava andando na viela, num sonho normal, mas pensando da outra vez. Mas eu escutei um tambor aqui. Eu tenho certeza que eu escutei um tambor aqui. Eu falava isso. Eu escutei um tambor aqui. Eu quero ver o que é esse tambor. O que está acontecendo? Aí eu subi de volta na praça. Já não tinha mais os dois lá conversando. E aí eu andava na praça. Não vi mais a avenida. Essas coisas já não faziam mais parte desse sonho. Mas a minha mente procurava. E aí eu voltei na viela. Quando eu voltei na viela, que eu fui descendo, aí eu voltei a escutar o som do tambor. Aí eu comecei devagar. Quando eu olhei assim, no lado direito era a viela, um paredão, e do lado direito tinha um acostamentozinho pequeno, estreito, muito pequeno, sabe, um quadradinho assim, um quadradinho. Tava lá um homem com tambor. Ele estava vestindo um kippah. Ele estava com aquela vestes branca com, sabe, branca e azul, com aquelas franjinhas assim. E era um tambor assim, que ele batia e ficava batendo ali.
Aí eu olhei aquilo, eu falei assim, meu Deus, era ele que estava tocando tambor? Aí a voz falou, esse é o representante de Israel. Aí eu falei, nossa, mas por que ele tá aqui tão pequeno? Os outros eram com uma grandiosidade, né, imensa. Não tô entendendo isso aqui. E aí eu olhava em volta para ver se eu conseguia achar alguma coisa, para ter certeza que ele estava ali mesmo. Ele era dali, eu queria ter essa certeza. Aí eu descia mais um pouco. Aí era como se eu tivesse numa espécie de, sabe quando tem a ponte no alto e depois tem aqueles pilares? Embaixo as pessoas usam como estacionamento, bem grande, um pátio bem grandão. Eu estava nesse lugar. E esse lugar, ele tava com algumas pessoas ali. E aí essas me viram. Eles me viram. E aí eles começaram a me perseguir. E eu tentava fugir, só que aí eu voltava lá na viela e o representante já não estava mais ali. De Israel já não estava mais ali. Eu lembro que eu desci de novo lá e eu comecei a andar mais rápido, assustada, porque eu estava sendo perseguida e estava me colocando muito medo. Apesar do sonho ter sido assim, cenas rápidas, sem muitos detalhes, ele durou uma noite. E eu acordei de manhã com uma sensação muito forte de cansaço, cansaço extremo, e não com medo, mas eu tava assim afobada. Aí eu acordei e comecei a entender que aquele sonho fazia parte do outro. Aí eu falei, gente, o que é isso? Eu ia na igreja, perguntei, falei do sonho. Olha, gente, ninguém soube me explicar o que que significava. Aí eu falei assim, ó, quer saber? É da tua cabeça e não tem nada a ver, tá tudo bem, só foi um sonho e é da sua cabeça. Tá bom, então é da minha cabeça e só foi um sonho. Aí passou-se o tempo, sonhei de novo. Que eu estava naquele pátio, já tinha descido a viela, sabia que lá tinha o representante de Israel, mais para cima na praça eu sabia que tinha o do Vaticano, sabia o que tinha da China, sabia tudo. Aí eu estava lá embaixo e eu sabia que ali eu tinha sido perseguida. Mas, para minha surpresa, eu ainda continuava sendo perseguida porque eles estavam lá e parecia que estavam me esperando. E aí eu comecei a andar e parecia que eu não saía daquele lugar. Aí eu vi uma escada de madeira num tronco, sabe assim? Sabe quando você vai fazer festa junina e você põe aqueles troncos pro pessoal subir, escorrega? Lembrava aquilo. E uma escada apoiada. E aí eu peguei e eu fui subir nessa escada. Conforme eu fui subir na escada, tinha uma parte lá em cima que tinha uma rampa. E as pessoas faziam o quê? Pulava daquela rampa lá do outro lado, que tinha um abismo, um abismo. Então eu comecei a ver que a cidade, na verdade, era cercada por um abismo. Aí eu falei, gente, como assim? Isso aqui, como que eu vou fazer para atravessar? Eu falava, Senhor, como que eu vou atravessar, meu Deus? Como que eu vim parar aqui? O que eu fiz para vir parar aqui? Por que eu sou curiosa? E eu ficava brava comigo mesmo, porque eu fui parar lá. E aí, eu lembro que eu fui subir na escada, e aí eu ouvi
era como se Deus falasse comigo naquele momento. Aí eu subi, ele falava assim: fica tranquila, eu tô com você, fica em paz, sobe. Aí eu subi, aí todo mundo pulou, aí o pessoal do outro lado: vem, vem. Porque assim, na hora que a gente passou ali embaixo, daquele lugar de estacionamento, tinha outras pessoas ali que acabou me seguindo. Era como se eu tivesse ido ali para tirar eles de lá. Mas não para fazer isso, mas como eu já estava ali, eles me viram, então vamos seguir ela porque ela não é daqui. E a gente vai conseguir sair daqui. Entendeu? Foi mais ou menos isso. Daí eu comecei a entender que era uma batalha espiritual fortíssima. E aí, essas pessoas foram mais rápidas do que eu, porque ali o lugar era denso, ali as coisas eram diferentes. Eh, tinha também pessoas de Israel ali, né. E o que eu achei interessante é que eles não eram bonzinhos, tá, não eram. Ou seja, guardas, os perseguidores, os líderes, nenhum deles era bonzinho. E isso até explica o fato de hoje eu não ter confiança em religiões. Sinto muito falar isso, mas aquele sonho abriu muito a minha mente para hoje, tá? Depois eu explico. Um dia eu sento e explico tudo essas coisas de por que a parte religiosa vem muito nos meus sonhos e hoje eu tenho esse pensamento que eu tenho hoje. Aí, pessoal, as pessoas que conseguiram sair daquele quadrado lá, elas estavam maltrapilhas, elas estavam prisioneiras. Só que elas não podiam sair daquilo ali, porque aquilo ali tinha um abismo em volta da cidade inteira. Então não tem como sair dali. Não tinha como sair. Só tinha essa escada e essa rampa. Então, as pessoas entenderam que como eu estava ali, eles entenderam que eu sei, ou ela pulou, conseguiu vir, ela vai conseguir voltar. E isso encorajou eles a subir e pular, porque eles subiram todos na minha frente. Teve pessoas que até me pisoteou de desespero para sair dali. E aí, quando eu fui vendo aquilo, eu falei: Deus, como que eu vou sair daqui? Porque antes eu acordava. Eu acordava e eu não estava acordando. Aí eu escutei Deus falar comigo: eu estou com você. Fique calma. E eles não ouviam Deus falar, só eu ouvia. Eles não ouviam. Aí eu peguei e subi a escada e estava lá em cima. E o pessoal falava assim: vem, os mesmos que me pisotearam tudo. Eles estavam com medo, foi por isso que eu entendi que eles estavam com muito medo, eles estavam em pânico, apavorados, e eles não estavam querendo o meu mal. O fato deles passar na frente, pisar em mim, sabe, subir com tudo, não queria dizer que eles não estavam comigo ou queria me prejudicar, só queria dizer que eles estavam segurando naquilo ali para sair. Aí eu fui. Aí eu subi. Quando eu deparei com um abismo, e eu vendo eles chamarem, eu falei: agora, Deus falou para mim, fecha seus olhos. Aí eu fechei, dá o primeiro passo. Aí na hora que eu fechei, dei o primeiro passo, a terra do chão, assim, a terra começou a subir e já não era mais um abismo, virou um caminho. E aí eu atravessei. E aqueles perseguidores começaram a vir e subir as escadas, querer subir as escadas. E nisso eu já estava do outro lado, a terra abaixou e virou o abismo de novo. Aí as pessoas já não estavam mais ali, vem, elas já tinham ido embora. Não sei para onde elas foram, mas elas esperaram eu sair. Elas viram a terra subir, ficaram olhando a terra subir, assustada, e saíram, foram.
porque o desespero delas era maior. E aí a terra subiu. Do outro lado ficou aqueles seres estranhos. Gente, eles não tinham face. Ai, não dá para descrever, só não dá. Não tem como descrever aquela. Eu posso dizer que era pesado. Sombras pesadas, energias pesadas, trapilhos. Era algo muito bem pesado. Como se fosse algo que cerca as pessoas na religiosidade. Mais ou menos isso. E aí eu sei que eu tava do outro lado, vendo aquele negócio abaixar de novo. E eu falei, obrigado, Senhor. Não deu muito tempo, eu acordei. Eu acordei, assim, de boca aberta, sem saber o que estava acontecendo. Uma vontade imensa de contar para alguém. E quando eu contava os meus sonhos para algumas pessoas, elas ficavam me olhando de forma assim, você tá achando que só você sonha essas coisas? Eu também sonho. Então, depois que eu comecei a reparar isso, eu parei de contar os meus sonhos para as pessoas e guardei eles para mim. E hoje eu conto para vocês. Às vezes eu tenho vergonha, porque dá a impressão que é filme de Indiana Jones. Mas eu conto, hoje eu conto porque eu tenho mais liberdade comigo mesma. Hoje eu tenho mais confiança em mim mesma e eu sei o significado de alguns. Alguns não, alguns eu não tenho ainda. Mas esse eu sabia que era espiritual, podia ser um resgate também, né, dessas pessoas. E o que é mais importante, hoje eu sei o significado dessa energia religiosa, para que ela serve. E aí a minha luta é difícil, viu, povo? A minha luta é difícil. A minha missão é difícil, mas vai dar tudo certo. E é isso. O sonho de hoje foi isso. Esses 3 sonhos foram sequência um do outro, tá? Se vocês gostaram, curtiram, deixa seu like, deixa seu comentário, aciona o sininho, se inscreva no canal, pessoal. Eu preciso de 50 seguidores para eu poder fazer uma live aqui. 50. Eu tô no 32. Se vocês puderem compartilhar e indicar esse vídeo para pessoas que se interessam por esse assunto, eu vou agradecer, tá? Porque eu preciso só de 50 para fazer live. E na live eu consigo falar melhor, explicar. Se as pessoas quiserem perguntar sobre o que estava acontecendo, eu falo. Entendeu? E também relato sonhos de pessoas que quiser falar seu sonho aqui, não quer que fale seu nome, eu não falo. Se quiser que fala, eu falo. É só vocês entrar em contato comigo e vocês contar o sonho de vocês, tá bom? E vou ficando por aqui. Muito obrigada, tá? E tenham um bom dia, uma boa terça-feira. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!